A palavra de Deus diz assim. Atenção, irmãos. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar? Senhor, nos dê graça nesse momento. Graça para ouvirmos a Tua palavra, recebermos a Tua instrução e sermos ganho em vida. Tua palavra diz que aquilo que o Senhor fala é vida para nós. Senhor, que as Tuas palavras são espírito e são vida. Produz vida em nós, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Vai alcançando os casais, na maneira pela qual devemos ser e agir. Faz isso, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estudar muito rapidamente essa expressão vida. Vou estudar numa porção das Escrituras em especial. Essa porção ela explica o suficiente para nós. Como eu disse para os irmãos, a palavra vida ela tem 3 originais. Ela tem bios, psique e zoe. Então, quando a gente lê, está tudo traduzido para nós por vida. A palavra usada aqui é zoe, é a vida de Deus. Então, Jesus está dizendo que para nós ele é um caminho, ele é a verdade, e ele também é a vida de Deus para nós. Porém, deixa eu mostrar isso para vocês, a vida de Deus fica fácil. É aquilo que Deus é. É a essência de Deus, a natureza de Deus. Então a gente só aprende a graça de Deus na vida dele. A gente só aprende a misericórdia de Deus na vida dele. A gente só aprende o amor de Deus. Aliás, vocês sabiam que no grego, ágape é uma palavra que não é encontrada antes dos escritos de Cristo? Esse conceito não existia. O conceito ágape, que é o amor mais elevado, ele passou a existir com a pessoa de Cristo. Até então ele não era compreendido. Por isso que não dá para nós dizermos que onde tem amor, Deus está presente. Porque existem muitas expressões para amor. Deus está presente no agapau, no amor dele, que é um amor sacrificial, segundo a natureza dele, segundo a glória dele, segundo a pessoa dele. Isso só existe no ágape, né? Então, deixa eu mostrar para vocês uma expressão, um jogo que nos passa despercebido nesta palavra vida. Volte até João capítulo 10. É um texto muito conhecido. Os irmãos com certeza já ouviram isso, mas é importante a gente repetir. João capítulo 10, versículo 9 a 11. A palavra de Deus nos diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Qual é a palavra traduzida aqui por vida? Eu vim para que tenham zoe, vida de Deus, e a tenham em abundância. Porém, olha o que ocorre. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Sabe qual é a palavra vida usada aqui? Psique. Então Jesus está dizendo o seguinte, que a psique dele tem que morrer, para que a zoe dele venha em abundância. Vamos entender o que é psique. Psique é alma.
numa linguagem popular, é o nosso eu. É a nossa, se eu for usar uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, é a nossa identidade. É quem a gente é. Na linguagem das Escrituras, é alma. Você pode traduzir também por velho homem, aquilo que foi alcançado pelo pecado dentro de nós, quem você é. O novo homem também é feito nessa psique, mas aí é um novo homem segundo Deus, segundo a pessoa de Deus, a imagem de Deus. O que nos importa entender aqui é o seguinte: a zoe de Deus não é derramada se a psique nossa não morrer. Jesus só derramou a zoe porque a psique dele morreu. O que é psique? Psique é a nossa alma. Os irmãos que têm ouvido aí os estudos, os vídeos, já devem estar sabendo disso. A alma nossa, ela é composta de 3 elementos. Ela é composta do pensamento, ela é composta da emoção e ela é composta da vontade. Então, quando você estuda a expressão alma na Bíblia, alma, às vezes é misturado com o espírito, a expressão, você vai encontrar a menção desses 3 elementos dentro de nós. Então, o que é o César? O César é o que ele pensa, o César é o que ele sente e o César é o que ele faz. Então, esses 3 elementos compõem a alma nossa. O que compunha a alma de Jesus? O que ele pensava, o que ele sentia e o que ele decidia. Então, isso compunha a psique do nosso Senhor. Alguns de nós aqui vieram de origem europeia. Podem ter, por exemplo, um pensamento mais forte do que a emoção. Então, são mais racionais. Pam, pam. É o jeito que a cultura formou. Porém, se você vier de uma cultura italiana, você pensa um pouco e sente muito. Então, aí, quem mais te domina é a emoção. Tem alguns de nós aqui que somos secos, objetivos. O que domina a gente é a vontade. Meus queridos, o que eu estou falando é tão sério, mas é tão sério, mas é tão sério e é tão presente nos nossos dias, dia a dia, que a psicologia e a psiquiatria definem a mesma coisa que eu estou falando da seguinte maneira: transtorno de ansiedade, quem pensa muito. Transtorno de humor, depressão, bipolaridade, vai por aí afora, quem sente muito. Transtorno de conduta, quem age muito. Gente, foi escrita há 2000 anos. Falta-nos olhar as Escrituras com um olhar mais prático, talvez, digamos assim. Falta-nos olhar isso. O fato é o seguinte: alguns de nós aqui pensamos muito. Alguns de nós aqui sentimos muito. E alguns de nós aqui somos rápidos para decidir, para fazer. O fato é o seguinte: tem coisas no teu pensamento, tem coisas na tua emoção e tem coisas na tua vontade que precisam ser tocados pelo Senhor. Porque vem de uma natureza pecaminosa. Os irmãos estão entendendo? Vem de uma natureza ruim. Né? A palavra natureza humana, ela aparece uma vez nos escritos do Novo Testamento. João, não abram, João capítulo 2, Jesus faz o milagre de transformar água em vinho, ele vai para Jerusalém, ele limpa o templo pela primeira vez, porque nos parece que ele limpou 2 vezes, no início do ministério e no final do ministério dele, ele faz aquela limpeza
no templo. Aí os fariseus e os homens de Jerusalém insistem para que Jesus fique lá, porque eles viram os sinais de Jesus. Queriam Jesus por causa do quê? Dos sinais. E Jesus diz assim, o texto bíblico diz assim, Jesus, porém, não se confiava a eles, porque conhecia o que era a natureza humana. A natureza humana nossa, ela é terrível, ela é pecadora. Nós temos vários pais. A palavra pai significa provedor, nutridor, sustentador. Então Deus é nosso pai, Ele nos provê, nos nutre e nos supre. Porém, a mesma palavra pai usada para Deus é usada para o diabo, que é o pai da mentira. Então, aqueles que têm um problema com mentira, tem o diabo também por... E o diabo vai nutrir, suprir e sustentar. A mesma palavra pai usada para Deus Pai e usada para pai, diabo, pai da mentira, é usada para nós, pais terrenos. Nós somos também dos nossos filhos, pater, provedor, nutridor, sustentador. Porém, o que a gente delega para eles? De acordo com 1 Pedro 1,18, diz que nós delegamos para eles um fútil procedimento. Tudo que os nossos filhos têm de ruim até os 12 anos de idade, veio de quem? Gente, problema de filho tem nome e sobrenome. A partir dos 12 anos, eles começam a construir a vida deles. Eles começam a tomar decisões. Mas até os 12 anos de idade, problema de filho tem nome e sobrenome. É a gente. E a Bíblia diz o que nós delegamos. Nós delegamos coisas ruins. Aí você vai virar e vai falar assim, César, me desculpa, mas meu filho é bem educado. E eu vou te falar, graças a Deus. Porém, a Bíblia diz assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, o melhor dos nossos filhos é uma dádiva do alto. E o pior dos nossos filhos é nosso. E aí, se o teu filho tiver uma mentezinha acelerada, ele herda o quê? Pensamento. E ele vai ser pensante. E ele vai pensar. E ele vai ser hábil em dar resposta. Ele vai ser hábil em criar estratégia. Ele vai ser hábil em imaginar coisa. Por quê? Porque a mente dele foi trabalhada nisso daí. A gente não consegue explicar. Por que alguns têm uma mente mais acelerada? Porque alguns sentem mais. Tem alguns aqui que tem pessoas, pode ser você, homem, você, mulher, ou um dos teus filhos. Tem gente dramática em casa? Sabe quem que é dramático? Sabe quem que é dramático? Aquele que carrega muito na emoção. Ninguém gosta de mim. Ô, meu filho, ninguém é muita gente. Não, o senhor não está me entendendo. Eu não posso me abrir com o senhor não me entende, é ninguém mesmo. Então, carregou na emoção. Por que um carrega na mente, outro na emoção? Nós não sabemos explicar. Deus fez a natureza deles desse jeitinho. O fato é o seguinte, nós temos pensamentos, emoções e atitudes, decisões que precisam morrer, que não é segundo Deus. Meus queridos, Deus tem uma cultura, a cultura do Filho dele. Deus não é brasileiro, não é japonês, não é americano, Deus não é alemão. Todas essas culturas expressam coisas de Deus. Porém, Deus tem uma cultura. Qual cultura é a cultura do Filho dele. Jesus é Filho de Deus, que significa o quê? Ele é a exata expressão do Pai.
Mas Jesus é filho do homem. Significa o quê? Que aquilo que todo homem deve ser é encontrado em Cristo. E todas as culturas precisam se ajustar à pessoa de Cristo. Então nenhum de nós aqui vai defender essa ou aquela cultura. Porque nós defendemos uma pessoa, a bendita pessoa de Cristo. Nenhum de nós aqui vai defender pai e mãe. Meus pais foram assim e eu estou aqui. Por que eu não posso ser assim com os meus filhos? Não vale nas Escrituras síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não existe. Nas Escrituras é um avanço constante para nos tornarmos semelhantes à bendita pessoa do nosso Senhor Jesus. Seja na figura de um homem, seja na figura de uma mulher. Os irmãos estão entendendo? Só que para a zoe dele ser descida, para a zoe dele ser encontrada, a psique tem que morrer. Então existem coisas no teu pensamento que você precisa pedir graça de Deus. Você precisa pedir uma visitação de Deus. E meus queridos, o primeiro impacto que o pecado trouxe sobre nós, descrito na pessoa do Senhor, foi sobre a nossa mente. Não abram, Marcos capítulo 7. Porque de dentro do coração do homem é que procedem maus pensamentos. Sabe o que é mau pensamento? É tudo aquilo que você pensa que não é segundo Deus. Tudo aquilo que você pensa que não é segundo Deus. Vou comprar, e Deus não quer que você compre. Aquilo é um mau pensamento. Vou vender, e Deus não quer que você venda. Aquilo é um mau pensamento. Vou separar, vou casar, e Deus não quer que você separe, muito menos que você case. Aquilo é um mal, não é segundo Deus. Então, a nossa mente, por algum motivo que a gente não sabe explicar, eu não consigo explicar para os irmãos o porquê. Por algum motivo, o pecado de Adão e Eva foi desobediência, mas apareceu em forma de pecado sexual, porque eles viram que estavam nus. Dali eu tiro uma outra conclusão, simples, que o pecado sexual teve um impacto enorme sobre a nossa mente. E ele é um pecado que pode levar anos para o Senhor tratar na mente. Os irmãos estão entendendo? Existem pecados que são mais fortes dentro de nós. Alguns pecados que envolvem a mente desde muito cedo podem envolver uma escravidão maior, um problema maior. O pecado sexual é um pecado que isso ocorre. Os pecados de ansiedade, comer, beber e vestir, são outros pecados que envolvem. Os pecados de fuga, foge da imoralidade, sexo. É um pecado que pode ganhar mais a mente. Foge da idolatria, que é a avareza, problema com dinheiro. São outros pecados que podem envolver mais a mente, que vai precisar de uma crucificação maior dentro de mim. Foge das paixões da mocidade. Pecados que nos envolveram na mocidade, que a gente se entregou demais na mocidade, podem levar anos para saírem de dentro de nós. Pecados da aparência do mal, porque a Bíblia diz foge da aparência do mal, também são pecados que podem levar mais tempo dentro de nós. Todos nós temos pensamentos, emoções e vontades que precisam ir para a cruz. Senão, a zoe de Deus não é derramada. O que Jesus fez? Como filho do homem, como irmão mais velho, ele nos dá um caminho. Qual caminho? O caminho de que ele ia crucificar o seu pensamento, a sua emoção e a vontade, para que a vida de Deus fosse derramada. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo por que nós não estamos gozando de vida de Deus no nosso casamento?
porque tem aparecido muito a psique nossa, o jeitão nosso. Alguns homens aqui defendem suas teses, mas com unhas e dentes. Algumas mulheres desesperadas também defendem as suas teses. E nós não paramos e sujeitamos aquela tese aos olhos de Deus. Senhor, isso daqui é segundo o Senhor? Alguns de nós tratamos família de origem de forma indevida. Para menos ou para mais. Por quê? Porque não olham segundo o padrão de Deus. Alguns de nós tratamos os irmãos de uma forma indevida. Tratamos temas, sexo, dinheiro, relacionamento, do nosso jeito, da nossa maneira. Por quê? Porque nós não consultamos a Deus para saber se o que eu penso ou se o que eu sinto é segundo a natureza dele. Para então eu poder tomar uma decisão. Meus queridos, Jesus era o santo de Deus, mas ele sujeitou a sua psique à morte. De tal maneira que ele não tinha um pensamento que não era segundo o Pai. Ele era humano, ele vivia aqui, ele estava aqui, mas tudo nele era dependente do Pai. O pensamento, o afeto. Ele nunca tocou uma pessoa que não do jeito do Pai. Ele nunca teve um afeto que não do jeito do Pai. Ele nunca deixou de tocar uma pessoa que não da forma do Pai. Ele nunca teve uma conversa que não fosse segundo o Pai, uma decisão que não fosse segundo o Pai. Por quê? Porque o pensamento, a emoção e a vontade dele eram sujeitos ao Pai o tempo todo. Nós precisamos entender isso com o nosso Senhor, para que a zoe dele seja derramada. Os irmãos estão entendendo? E aí eu gostaria que, para eu encerrar isso, ficasse um versículo para os irmãos. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Um texto muito conhecido. Do versículo 7 ao versículo 12. E eu vou pedir apenas um versículo depois para os irmãos. Ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Agora preste atenção. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Levando sempre no corpo o... Qual foi o morrer de Jesus? A psique. Para que também a sua zoe se manifeste por meio do nosso corpo. Eu não levo zoe para Alessi se eu não submeter a psique à morte. A minha pergunta é: o que Deus quer que morra em você? Qual é o pensamento que Ele quer que morra? Qual é a emoção que Ele quer que morra? Qual é a vontade que Ele quer que morra? Você tem que dizer. Pensa um pouquinho aí. Tem alguma coisa que Deus vem pedindo de você nos últimos dias? Se tiver, partilha com o teu parceiro. Vê lá. Partilha aí, se tiver alguma coisa. Tem alguma coisa que precisa morrer? Do pensamento, da emoção ou da vontade? Então agora a gente começa a entrar no tema da verdade. Então eu vou mudar agora. De vida para verdade. Eu partilhei bem rapidinho sobre vida, ou seja, eu tenho pensamentos, eu tenho afetos e eu tenho vontades. Quem aqui é perfeccionista? Levanta a mão. Levanta alto. Quem aqui é rígido? Levanta a mão. Quem aqui é bravo? Levanta a mão.
A fama do Rio Grande está confirmada. O perfeccionista, o rígido e o bravo têm um problema. Os perfeccionistas, os rígidos e os bravos têm um problema. Vocês vão decorar de hoje para amanhã Eclesiastes 7,16. Porque lá diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Os perfeccionistas, os rígidos e os bravos, em geral, eles não precisam mudar. Porque, como o nome diz, eles são perfeitos. Faz sentido? Esses irmãos levam tudo a nível meio pessoal. Você está me explicando. Você fala alguma coisa para ele? Não, eu não fiz isso. Eu não faço isso. Porque na cabeça dele, ele é rígido. Ele é perfeito. Ele é correto. E o que é pior, ele é sábio. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente. Ele explica tudo. Ele consegue explicar o que está acontecendo com ele. O problema, ele se destrói. E destrói quem está perto dele. Os irmãos estão entendendo? De novo, quem aqui é perfeccionista, rígido ou bravo? Levanta a mão. Teve um bando de corajoso aí. Eu achei que menos mãos foram levantadas. Você não está levando a nível pessoal, não, né? Irmãos, como eu sofri com isso. Os irmãos estão entendendo? Todos nós temos luta para admitirmos nossas verdades. E agora eu quero entrar no tema da verdade. Primeira coisa a respeito da verdade que todos nós sabemos. E conhecereis a verdade vos... Meus irmãos, alguns de nós estamos mantendo uma escravidão por anos a fio. Seja na sua vida pessoal, seja na vida do casamento, seja na educação dos filhos. Por quê? Porque não temos nos deparado com algumas verdades nossas. A verdade, ela é uma coisa curiosa. Os escritos de João são os escritos que mais falam sobre isso. Então, os escritos de João vão usar a expressão luz e a expressão verdade. Eu vou usar uma expressão de Paulo que explica as duas coisas. Diz assim, lá em Efésios: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, Jesus é a luz. E quando a luz dele vem sobre nós, uma verdade sobre nós aparece. É impossível, eu vou me movimentar, é impossível eu colocar a minha mão perto dessa luz e não ver as manchas da minha mão com mais clareza. Meus queridos, à medida que eu e você nos aproximamos de Cristo, o que é natural de acontecer? Luz é incidida. E a gente começa a ver as nossas imperfeições. É por isso que o caminho normal de uma casa cristã deveria ser ano após ano. Cristo vai crescendo e a gente vai diminuindo. A gente vai ver o tamanho do nosso pecado. Isso aconteceu com Paulo. Paulo inicia o ministério dele dizendo assim: eu não sou em nada inferior aos outros demais apóstolos.
No meio do ministério dele, ele diz que ele era um com os demais. Mas no final do ministério dele, ele diz o quê? Eu sou o maior dos pecadores. Ele foi se aproximando da luz e luz foi sendo incidida. Então, o natural quando nós caminhamos com o Senhor é a gente identificando em nós inclinações pecaminosas, pecados. A gente vai cuidando com mais zelo, a gente vai ficando mais apurado em identificar as nossas tendências. E, eu preciso cuidar disso daqui, eu preciso cuidar disso daqui, eu preciso cuidar disso daqui, porque senão isso daqui vai me levar à queda. Ou, quantos homens de Deus têm caído em pecados tolos? Por quê? Ou porque não identificaram, ou porque descuidaram. Quando você estuda a palavra vigiar no grego, existem duas expressões. Uma é de fazer a vigilância. Outra é de estar atento porque algo vai acontecer. Essa é usada para o fim dos tempos para nós. Vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você imagina um guarda vigiando uma casa numa noite. E imagina um guarda sabendo que aquela noite a casa vai ser assaltada. Essa deveria ser a nossa atitude com a nossa vida. Eu posso ser atacado a qualquer momento. Então a minha vigilância é constante. Nós deveríamos identificar. Por que que temos filhos escravizados a pecados? Em parte. Pode ser que nós não estejamos dando um modelo de libertação, porque nós não identificamos os nossos pecados. Você quer uma coisa boa que nós podíamos fazer, mas nós não temos tempo de fazer. Estudar as listas de pecado. Estudar as listas de pecado, para saber o que é pecado e o que não é. Você quer ver? Alguns aqui ficam indignados. Quando você vê algum erro, não é ira. Você não ferveu, não explodiu, não fez nada. Mas aquele sentimento de indignação te tomou, te tocou. Você sabia que isso é pecado? Colossenses capítulo 3. Que a indignação é pecado. Fruto de pessoas que querem fazer justiça. E Deus estabeleceu que a justiça quem vai fazer é Ele. Fruto de pessoas que, em geral, foram abusadas. Em qualquer tipo de abuso. São as pessoas indignadas. Nós temos pecados dentro de nós, que nós temos que saber dar o nome. Não apenas conviver com aquilo. Espera aí, essa emoção aqui consiste em pecado? Consiste. Isso daqui é um pecado. E o Senhor deseja trabalhar esse pecado. Pega uma mãe indignada. Como é que ela trata o filho? Ela vai falar coisa que não precisa falar. Vai fazer coisa que não precisa fazer. Então, a primeira coisa que a verdade faz é que a verdade gera libertação. Quando você identifica, quando você dá nome, quando você compreende, você então tem uma clareza da parte do Senhor. Senhor, isso daqui é possível viver, mas Senhor, isso daqui é pecado. Eu preciso me deparar com o fato de que isso daqui é pecado. Mas não apenas isso. Vocês querem ver a segunda beleza da palavra verdade? Olha o que a Bíblia diz. 1 João 1,7. Não precisam abrir. Então, a primeira coisa é de que a verdade liberta. A segunda coisa, se andarmos na luz, na verdade, como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meus queridos, se eu pegar cada casal aqui, alguns vão ser assim, a nível de proximidade. Alguns vão ser assim. Alguns são assim. Porém, alguns poucos de nós são assim. Se eu investigar esses casais, os casais que alcançaram isso daqui, são casais que aprenderam a estabelecer a verdade entre si. Porque a Bíblia diz que o que une é verdade.
Sexo não une. Sexo é uma explosão de pertencimento. A pele é o maior órgão do corpo. É uma explosão de pertencimento. Mas sexo não une. Serviço é extremamente agradável. Você pega um homem gentil com sua esposa, uma esposa cuidadosa com seu marido, que servem um ao outro, que cuidam um do outro. Isso é uma coisa deliciosa, mas isso não une. O que une nas Escrituras é verdade. Teve verdade? Tem união. Não teve verdade? Não tem união. Simples. Essa é a regra. Então, essa é a mesma verdade que nos leva com os nossos filhos. Por que que alguns de nós não temos alcançado uma união maior com os nossos filhos? Porque ou nós, ou eles, não falamos a verdade. Por exemplo, filhos de pais bravos, só para eu lembrar, quem é bravo aqui mesmo? Levanta a mão. Obrigado, irmãos. Eu preciso lembrar. Filhos de pais bravos, até 8, 9 anos, têm medo do pai e da mãe. Então, o olharzinho, o pai ou a mãe subir um pouquinho o tom de voz, a criança assusta, fica com medo, e ela faz o que o pai e a mãe querem por causa do medo. Porém, aos 9 anos de idade, o vocabulário é construído na cabeça. E aos 9 anos de idade, ele dá nó no medo, mentindo. Então, você deixa teu filho em casa e diz, vai fazer tarefa agora. Abaixo dos 8 anos, ele vai fazer por medo. Aos 9 anos, você sai, ele corre para a TV e liga a TV. E você lembra que esqueceu a pasta e volta para dentro de casa. Chega lá, você pega ele na TV. Mas eu não acredito, moleque, você está na TV? Ó, depois dos 9 anos, quando o vocabulário aumenta. Ô, pai, eu olhei a tarefa e eu vi que é tudo para fazer em sala de aula. O vocabulário aumenta e ele dá um nó no medo mentindo. Então ele vai mentir. E você quer uma coisa desesperadora para educar filho? É educar filho com um problema de mentira. Porque aí você não tem chão, você não sabe o que está acontecendo com ele. Aos 15 anos, ele encorpa. E ele não precisa nem do medo, nem da mentira. Porque aí ele te enfrenta. E tudo começou onde? No papai e na mamãe? Bravos. A Bíblia fala de braveza? Não. A Bíblia fala de ira. Fala da indignação. Porém, a Bíblia fala muito sobre a palavra dócil, que é o que o bravo não tem. Diz que a docilidade aumenta o conhecimento. E os bravos não têm isso para dar. Então, são verdades que nós temos que estabelecer dentro de nós. E uma vez que a gente estabelece essas verdades, a gente começa a fazer o processo de união. Com quem que eu preciso me abrir? O grande alvo de Deus é que a gente se abra com o nosso parceiro. Esse é o grande alvo de Deus. Porque nós não podemos ter união com ninguém mais do que a gente tem com o... Então, o grande alvo de Deus é que a gente estabeleça a união com o parceiro. Porém, eu admito o seguinte, nós podemos ter alguns homens e algumas mulheres aqui descompensados que não dão conta de ouvir uma verdade. Que não dão conta. E aí nós vamos cair no terceiro princípio da verdade. Então, o primeiro princípio, a verdade liberta. O segundo princípio, a verdade une. Porém, agora eu vou entrar com os irmãos no terceiro princípio. Não precisam abrir. João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Diz assim, Jesus diz assim, tenho muito a vos dizer, mas vós ainda não o podeis suportar. Então eu enviarei o Espírito da verdade, e ele vos conduzirá a toda a verdade, e vos dirá
tudo que tiver visto e ouvido. Meus queridos, verdade tem um tempo certo de ser dito. Terceiro princípio. Vou dar um exemplo exagerado. Não vou falar tudo que poderia falar, porque está ao vivo. Você não pega uma criança de 5 anos e diz assim, vou te ensinar como é que você nasceu. Um dia eu fiquei louco pela tua mãe. Você não vai falar isso. Ele não tem estrutura para ouvir. Você não pode pegar determinadas verdades e ir falando de qualquer forma. Aliás, tem gente que bate no peito, não sei se ocorre no Rio Grande, ocorre muito no Paraná. César, eu sou sincero. Eu sou verdadeiro. Eu digo o que penso. Comigo é assim, é verdade. Mal sabe ele que isso não é virtude. Porque a virtude nas Escrituras é dizer a verdade no tempo de Deus, da maneira de Deus. Deus trabalha de forma escondida. O mistério de Deus que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se deu a conhecer aos seus filhos, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Ele foi descortinando o mistério da redenção gradativamente. Cristo trabalha com mistério, porque Efésios fala do mistério de Cristo, que é a igreja. Deus tem um mistério dele, que é Cristo, Cristo tem um mistério dele, que é a igreja. São verdades que vão sendo descortinadas gradativamente para a gente. Então, meus queridos, nós temos que entender que verdade tem um tempo e tem uma maneira. Porém, quando Deus diz, fale, é porque chegou o tempo de falar. Os irmãos estão entendendo? Então, a verdade tem um tempo. Para eu encerrar essa parte, decorem Eclesiastes, capítulo 8, versículos 5 e 6. Lá diz assim, o sábio sabe discernir o tempo e o modo, porque para todo o propósito de Deus há tempo e modo. Não pode ser no tempo certo do modo errado, nem pode ser no tempo errado do modo certo. Tem que ser no tempo certo, do modo certo. Meus queridos, basta a gente procurar o Senhor, que então nós discernimos o tempo e o modo de Deus. Os irmãos estão entendendo? E aí então a gente começa a dividir com o parceiro da gente aquilo que ocorre com a gente. Terceira verdade. Quarta verdade, extremamente importante. A verdade de que nós somos feitos do mesmo material. Mulher, você não é melhor que teu marido. E marido, você não é melhor que tua mulher. Você tem virtudes, mas você também tem pecados. Sua mulher é a mesma coisa. O pecado me impactou em algumas coisas, mas o pecado impactou minha esposa em outras. Tem pecado, aqui é a vontade de Deus numa determinada área. Tem pecado que nos afasta sim, tem pecado que nos afasta sim, porém tem pecado que nos afasta sim. Meus queridos, quem de nós que escolhe isso? Por que Deus não me coloca num lar mais complicado do que o outro? Quer dizer que o outro é melhor do que eu? Meus queridos, não tem nem melhor nem pior. Somos feitos do mesmo material. Quando entendemos isso, desenvolvemos uma coisa chamada misericórdia. A gente tem compaixão pelo outro. Porque eu entendo que do mesmo jeito que ele se tornou escravo de um determinado pensamento, de uma determinada emoção, do mesmo jeito, mas do mesmo jeito que ele se tornou escravo disso, do mesmo jeito, o outro se tornou. Eu podia dar N exemplos aqui para os irmãos. N exemplos para os irmãos.
Exemplos tolos, bobos, tolos e bobos. Meus queridos, o Espírito Santo de Deus joga luz sobre as nossas verdades. Basta nós o procurarmos. Ele joga luz sobre as nossas verdades. E uma vez que ele jogue, acabou. Esse exemplo eu posso dar para os irmãos. Há um tempo atrás, num encontro, partilhando sobre um afeto limitante do medo, um irmão me procurou e falou: César, tive problema achando que eu ia morrer minha vida inteira. Achei que ia morrer minha vida inteira. Desesperado, fiz tratamento, tomei remédio, fui escravo disso daí, comprometi minha vida pessoal. Eu pedi para ele, para eu contar o exemplo dele. Ele falou: você pode contar. Aí, César, um dia eu estava lendo Jó. E Jó capítulo 1, quando Deus diz para Satanás, pode tocar na saúde, mas não toca na vida. César, aquilo saltou aos meus olhos. E eu entendi que o único que tira a minha vida é Deus. Nunca mais tive o medo. O Senhor nos visita. Mas para Ele nos visitar, você tem que ter a coragem de dizer: eu tenho tal problema. Eu sou escravo de tal coisa. Eu tenho tal pecado. Querida, ora comigo. Busca Deus comigo. Porque o Senhor vai jogar luz de como isso iniciou. E o Senhor vai jogar luz de como isso vai ser curado. Meus irmãos, todos nós temos verdades aqui que são escravizantes. Escravizantes. E nós não entendemos por quê. Se a gente procurar Deus de forma adequada, considerando aquela área como um perigo, como um risco, o Espírito Santo joga luz e nos dá clareza de qual foi a situação que nos marcou. E, meus queridos, a gente passa a ter tanta tolerância com os outros. A gente passa a ter tanto amor pelos outros, porque a gente compreende o tamanho da escravidão da gente. Eu vou dar um testemunho da Alessi. Minha esposa nunca teve problema de ansiedade. Aí, na doença, teve que dar uma química para ela que afetou o cérebro dela. Ela teve crise de ansiedade, teve transtorno pós-traumático e entrou num surto psicótico. Faltava mais nada para mim, né? Uma esposa, numa crise medicamentosa, fritou o cérebro dela. Suspendemos o tratamento. O Senhor vem gradativamente recuperando o cérebro dela. Quase todos os efeitos já passaram, não todos, mas quase todos os efeitos já passaram. Porém, ela levantou disso com uma experiência. César, hoje eu entendo os ansiosos como eu nunca entendi. Misericórdia. A gente passa a ter. Quando você tem a coragem de se olhar como pecador e de tratar o teu pecado, você se torna uma pessoa dócil, amorosa, gentil, de plena aceitação pelos outros, porque você entende que você não é melhor que ninguém, porque o Espírito Santo revelou o tamanho do teu pecado. Meus queridos, vamos ter que deixar ele nos ferir como ele fez com Jacó? Vamos ter que deixar ele nos ferir para ocorrer como ocorreu com Jacó? Jacó era agarrador. Chegou um momento que Deus tinha que tratar ele. Deus fez o quê? Levou ele até o val do Jaboque. Sabe o que significa Jaboque? Transbordamento. Lá no Jaboque, ele teve que deixar passar tudo que era dele. Ele teve que desapegar. Desapega. Foi tudo embora. Ficou só ele e o Senhor. Porém, sabe o que impressiona? Eu me vi naqueles 2 anos assim. Ele lutava contra o anjo. E o que era para ele fazer? Se sujeitar ao anjo. Ele resistia ao anjo. Resistia ao anjo. Resistia ao anjo. Como eu fiz. Como alguns de nós fazemos. O que o anjo fez? Feriu ele.
E quando feriu, ele se agarrou ao anjo, que é o que ele tinha que ter feito no início. Nós lutamos contra o anjo. E enquanto lutamos contra o anjo, a nossa casa sofre. Jacó teve os problemas que teve. Ele se agarra ao anjo, ele desiste de tudo e se agarra ao anjo. Se agarra ao anjo, o anjo muda o nome dele e o processo de transformação começa, especialmente na família. O que ocorre com ele? O irmão chega para ele, pede perdão, se reconcilia com o seu irmão, e aí o irmão diz, vamos comigo. E ele diz, eu tenho crianças de peito, eu tenho gado recém-nascido, eu caminharei no passo do mais fraco. Ele é transformado numa coisa vital para nós homens. Nós temos que caminhar no passo do mais frágil. Quem é o mais frágil na nossa casa? Nossas mulheres. Se tivermos filhos pequenos, serão eles. Ele foi transformado, visitado pelo Senhor, no poder do Senhor. Porque ele teve coragem de estabelecer a verdade dele. Você se chama Jacó, enganador, suplantador, roubador. É assim que você se chama. Porém, agora, você vai se chamar Israel. Por quê? Porque você lutou com o Senhor e prevaleceste. Qual o único jeito de prevalecer contra o Senhor? Se não no arrependimento. Não tenha medo de identificar tua verdade, porque você vai levantar disso um homem misericordioso, uma mulher misericordiosa, com compaixão dos seus filhos, entendendo que do mesmo jeito que você é escrava de um pecado, eles também são, e que nós todos precisamos da visitação do Senhor. Amém? Vamos suspender aqui por causa do horário. Depois, à tarde, nós continuamos. Vamos orar aí de 2 em 2. Oh, Pai. Senhor, obrigado pelo teu auxílio. Nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Não gostamos da luz. Tem misericórdia de nós. Lança a luz sobre nós. E ajuda-nos a te pertencermos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.